Olá, meu nome é Rian Araújo e irei apresentar o trabalho com o seguinte tema: abordagem de modelo elétrico para análise do comportamento de compósitos de nanotubo de carbono à base de cimento. A apresentação irá percorrer os seguintes tópicos: introdução, metodologia, resultados, conclusão e referências. A nanotecnologia ela tem despertado muito interesse nas comunidades científicas, principalmente ao longo dessas últimas décadas. Com isso, a gente pode ver um crescimento sobre pesquisa relacionada à nanotecnologia, relacionada a outros materiais, né? Por exemplo, aos materiais cimentícios, em que, por exemplo, eles podem ter uma melhoria na sua resistência, ser menos poroso e até mesmo duráveis, né? Mais duráveis, devido a uma modificação na sua microestrutura. E dentro da categoria de possíveis nanomateriais estão os nanotubos de carbono, que são, de forma geral, são estruturas de carbono que, depois de sintetizados, eles obtêm uma forma de cilindro, né, em escala nanométrica. Eles podem ser encontrados como nanotubos de carbono de paredes simples e de paredes múltiplas, né? É a questão da classificação das suas camadas, certo? Os mais utilizados são os de paredes múltiplas, né, devido a vários estudos e aprofundamento sobre, né? E, além disso, eles apresentam propriedades condutivas e metálicas. Os de parede simples, eles podem não apresentar. E, além disso, tem o fator custo, né? Porque os de parede simples são mais difíceis de serem sintetizados. E, assim, eleva o seu custo e impede a sua aplicação em grande escala, certo? Como falamos anteriormente, o concreto ele possui uma composição estrutural complexa devido à presença de hidratos, devido derivados do cimento, né? E por essa razão, durante o seu período de hidratação do concreto, são formados poros na estrutura. E com a inclusão dos nanocompósitos, que são os nanotubos de carbono, ele proporciona o preenchimento desses vazios e faz com que amplia a compacidade desse compósito, né, implicando no aumento das suas propriedades mecânicas, certo? Além disso, a descoberta dos nanotubos de carbono proporcionou também um enorme avanço em inúmeras áreas da ciência, como o desenvolvimento de materiais avançados ou inteligentes. E, e os nanotubos também, eles, como a gente pôde observar, eles são excepcionalmente multifuncionais, né, devido à combinação de suas excelentes propriedades mecânicas e elétricas, né? E assim a gente fala sobre o monitoramento estrutural, né, que é uma das técnicas de verificação de saúde estrutural, né, que ocorre devido à aplicação de um estímulo externo sobre a estrutura, que pode ser uma variação de tensão, temperatura ou umidade, né? E devido às propriedades do sensor inserido na estrutura, ocasiona uma variação em sua configuração interna, acarretando uma alteração da sua propriedade, né? Gerando resposta ao estímulo, certo? Um exemplo um exemplo em que o estímulo externo ele seja configurado por uma deformação mecânica por meio de um sensor é a variação da resistência elétrica, que é um fenômeno denominado conhecido como piezo-resistividade. Ela ocorre devido à aplicação de algum tipo de esforço, né, mecânico, interno ou externo, em que a energia ela é emitida e com isso transforma em um potencial elétrico, né, promovendo alterações na resistência elétrica do material. E relacionado a isso, sobre os nanotubos de carbono, observa que eles com uma pequena energia requerida de condução, mostram altas mudanças em sua resistência, e principalmente na piezoreatividade, o que comprova que são materiais promissores também, né, na questão do monitoramento estrutural, certo? E, além disso, os estudos experimentais das propriedades eletromecânicas exigem tempo e custo, que é uma problemática que pode ser evitada com a utilização da modelagem numérica, né? Que vem se tornando uma ferramenta de trabalho indispensável para os pesquisadores
das mais diversas áreas, certo? Então, as simulações ela possibilita desenvolver um protótipo virtual do produto de interesse. E dependendo do software que a gente utiliza, as simulações elas podem ser feitas de alta fidelidade, com alta fidelidade se comparadas com o modelo real. O objetivo do trabalho é desenvolver um modelo numérico do comportamento elétrico de uma pasta cimentícia dopada de nanotubos de carbono de paredes múltiplas. Bom, para o estudo da calibragem, para a calibragem do modelo, nos baseamos no artigo de Antonella D'Alessandro com a modelagem eletromecânica de uma nova classe de sensores nanocompostos à base de cimento para a saúde estrutural, certo? Em que ela desenvolve um modelo matemático baseado em um circuito passivo concentrado, né, para simular um comportamento eletromecânico de corpos de prova de uma matriz cimentícia com nanotubos de carbono. E isso, né, a gente está falando ser um carregamento dinâmico. A gente utiliza o software console para a aproximação desses resultados. Ele utiliza os métodos de elementos finitos, que na engenharia é bastante utilizado para o desenvolvimento de análises físicas, né, que fogem da abrangência do cálculo analítico, certo? Durante a metodologia, a gente analisou o sistema com dois tópicos, né, a separação dos componentes e a simulação numérica em seguida. A gente, como a autora fez um circuito, a gente realizou essa separação, a gente fez uma criação de circuitos, só que de sistema, a gente discretizou o sistema completo, que é o que eu digo é o corpo de prova mais os eletrodos, né? A gente fez um estudo separado dos eletrodos, um estudo separado dos corpos de prova, e depois a gente fez a junção, né, para que isso evitasse erros, né, tivesse uma maior precisão nos resultados. Bom, após a separação dos componentes, criação de cada circuito, eletrodo de cobre, corpo prismático e a junção dos dois componentes como um todo, partimos para o sistema, para o software console, para a criação da geometria de cada componente, né? Primeiro foi do eletrodo de cobre, com as dimensões adotadas 40 por 1,5, e do corpo prismático, dimensões adotadas de acordo com o artigo fornecido, com o artigo da autora, né? Que foi 40 por 50 por 50. Em seguida, partimos para a escolha dos materiais, né? O software ele possui uma biblioteca, né, que nos fornece esses materiais. Então obtivemos o eletrodo de cobre e os concreto mais nanotubos de carbono. E em seguida partimos para a escolha da física, que nos daria valores para a calibração do nosso modelo a partir do estudo da Antonella. Utilizamos a física electric currents, certo? Em seguida partimos para a escolha da malha, certo? Por se tratar de um problema com a geometria regular, porém, quando a gente analisa o sistema global, ele, como a gente pode observar que o sistema global é eletrodo de cobre acoplado ao corpo prismático, notamos que tem uma complexidade para a resolução do problema, né? Então, definimos um elemento de malha tetaédrico com uma discretização de malha fina, né, com o tamanho do elemento de 3 milímetros. Então, assim, a gente utilizou esse parâmetro para todas as análises, tanto somente o eletrodo de cobre, como o corpo prismático e como a junção desses dois componentes, né, que é a parte mais complexa. Bom, o objetivo da autora é verificar a validade do modelo do circuito elétrico concentrado na ausência de deformações mecânicas, né? Ela verifica a corrente elétrica no decorrer do tempo a uma tensão constante, né, de 1,5 volts.
Isso é investigado, analisado com as distâncias entre os eletrodos de 1, 3 e 4 centímetros. Com isso, os nossos resultados, como eu havia dito, realizamos o estudo dos componentes, eletrodo de cobre, corpo prismático e o sistema global. Com isso, como havia dito anteriormente, o software ele nos apresenta parâmetros de entrada como a condutividade elétrica apenas. Então, o que aconteceu? Utilizamos a corrente elétrica como parâmetro de verificação, né? E realizamos um cálculo a partir da lei de Ohm para encontrar a corrente elétrica e realizamos um cálculo da condutividade elétrica, né, a partir da fórmula apresentada na literatura. Encontramos a condutividade elétrica, incluímos no sistema, incorporamos no sistema e tivemos como resultado uma corrente elétrica, que teoricamente tem que estar igual, né, ou próximo ao valor apresentado a partir da lei de Ohm. A partir disso, a gente realizou o eletrodo de cobre a uma distância de 1, 3 e 4 centímetros, né, que não teve variação. E a partir disso, a gente incorpora essas condutividades encontradas e verificadas no sistema como todo, sistema global, incluindo também a permissividade relativa, que é calculada a partir da fórmula apresentada na literatura. Bom, com isso a gente tem uns resultados. A gente realiza uma comparação entre os modelos, certo? Observamos aqui uma avaliação da curva pelo modelo experimental e matemático da autora, né, e o nosso modelo, certo? Para as distâncias de 1, 3 e 4 centímetros, né, que é a distância entre os eletrodos, certo? E a gente observa que a curva ela se torna semelhante, né, na distância de 3 centímetros, na distância de 4 centímetros, a gente pode observar que a curva ela se torna mais semelhante, que é um fator que pode estar relacionado com a condutividade do material, já que quanto mais realizam-se medições com distanciamento maiores, menor será a resistência daquele sistema, né? Então, consequentemente, maior será a condutividade. Realizamos uma avaliação da influência da distância entre os eletrodos, né? A gente, de forma a semelhar com os modelos produzidos pela autora, né, a gente observa a influência direta da condutividade elétrica sobre a corrente elétrica no meio do estudo, né, visto que ela é o inverso da resistividade elétrica e da permissividade relativa. E assim ela atua semelhante a um capacitor, que nesse capacitor há um carregamento gradativo na qual impede a passagem da corrente elétrica por completo. Por fim, ao carregá-lo, né, se nota no gráfico que a partir do tempo 100 segundos, ela se estabiliza e permite assim a passagem total da corrente. Bom, a fim de expandir o desenvolvimento desse conhecimento de sensores à base de cimento nanocomposto, o presente trabalho permitiu a correlação entre os resultados experimentais do estudo de Antonella D'Alessandro com a simulação numérica através do software. Assim, tornam-se mais acessíveis e claras as informações quanto ao comportamento elétrico desses meios de monitoramento de estrutura, né? E, bom, ratifica-se, assim, o uso de modelos numéricos para tal simulação, uma vez que seus resultados eles demonstram-se ser assertivos quando estabelecido a comparação. Aqui são apresentadas referências do estudo. E obrigado. É isso.